Todo mundo deveria criar algo seu, e essa é uma necessidade psicológica. Pois veja, nós decidimos publicar 40 obras gratuitamente no Arquétipos Anônimos. E agora eu apresento para vocês o novo ciclo de oficinas. Ao final dos 4 ciclos, nós vamos selecionar 40 obras produzidas para publicar. E claro que eu estou falando de todos os processos. Isso quer dizer, tanto revisão, diagramação, publicação e distribuição. É totalmente gratuito participar desse edital. Detalhe, eu tô aparecendo aqui falando antes da oficina porque nós esquecemos de gravar a oficina no início. Mas todas as informações que vocês precisam podem ser acessadas em opus.arquetiposanonymous.com. Lá vocês têm acesso ao edital e também à inscrição totalmente gratuita. Lembrando, é possível se inscrever em qualquer etapa do processo. Por exemplo, tu pode ter começado pela 3ª oficina, mas nós disponibilizamos a gravação de cada uma delas. E a ideia é, em cada oficina nós vamos suscitar uma série de práticas temáticas com o autor e dentro dessas práticas trazer a criação de vocês. Isso não quer dizer que tem um formato rígido. Pelo contrário, vocês vão escolher o formato. Nós trabalhamos o material bruto psicológico e entregamos na mão de vocês e vocês transformam isso em alguma coisa. No mais, além da nossa seleção gratuita, nós temos outras 2 modalidades. A corte, em que nós temos pequenos grupos com reuniões semanais e acompanhamento próximo, além da garantia de publicação, e também o acompanhamento individual, também com garantia de publicação. Bem, em todo caso, nós sugerimos a vocês que aproveitem a experiência independente da categoria em que se inscrevam. Então, boa oficina e até a próxima! Selecionaremos 40. Boas-vindas a todos os prezados, não é? Na nossa primeira oficina, nós começamos a gravação agora. Vocês terão todas as informações necessárias na descrição para conseguir realizar esse processo. Lembrando que vocês podem assistir e submeter as obras ao final, ou seja, ao final de todo o processo de 4 semanas, de 4 oficinas, vocês vão mandar para o nosso e-mail as obras, de maneira que elas possam, né, ser analisadas, e então selecionaremos 40 membros, ou seja, selecionaremos 40 obras. Nós chegaremos aos tipos de obra já, eu sei que vocês podem estar curiosos, mas não é somente obra escrita livre, não é somente assim. Nós abrimos um espaço até mesmo para produções visuais, ou seja, nós abrimos espaço para desenhos, ilustrações, mas poesias, crônicas, enfim, não vou... Tirinhas. Exato. Então vai ser uma obra psicológica que tem uma certa liberdade de formatos. É claro que geralmente os formatos mais habituais são de prosa, né? Sim. Então vamos lá. No primeiro ciclo de oficinas, o que vocês devem esperar? Nós temos 4 oficinas com 4 grandes temáticas. Essas 4 temáticas, prezados, são importantíssimas para a vida de vocês. Como assim? Por que Kafka, aquele cara que escreve sobre um homem que se transforma numa barata, um inseto, né, perdão? Isso vai ser importante para a minha vida. Vocês vão descobrir hoje. Mas isso é importante para a vida de vocês porque a partir destes artistas a gente extrai temas psicológicos que fazem parte da vida de todo mundo. Então, a nossa ideia não é de forma teórica ficar explicando para vocês quem foi Kafka, mas sim mostrar os fenômenos psicológicos que fizeram parte da vida de Kafka e que muito provavelmente fazem parte da vida de vocês, né? Como seres humanos que nós esperamos que vocês sejam. Então... pessoal, é por aí mesmo. Então, a gente vai abordar esses 5 autores, né? Tá escrito 4, foi um erro, mas ao total são 5, porque na terceira nós vamos abordar tanto Shakespeare quanto Lovecraft, mas é exatamente isso que a Adriana falou. Então, esses autores vão servir mais como um exemplo, como uma maneira de nós abordarmos a questão, e aí sim nós vamos conseguir, né, desenvolver esses aspectos da psique de vocês, e ainda mais, não só os aspectos da psique de vocês, mas também da obra de vocês. Até Exato. porque o objetivo aqui dessa oficina é trazer também uma parte prática que envolve a publicação, a vossa autoria e a sua capacidade criativa. Não percam isso de mente. Exato. E assim, lembrando, a minha oficina favorita desse ciclo é sim a de Shakespeare e Lovecraft. E tem uma razão, tá? Porque essa oficina, Pessoal, ela tá muito especial. E claro, ela toca alguns temas mais sensíveis da nossa vida. Então, é claro que ela tem um lugar especial. Salvem já esse dia 22/7.
Vai ser uma oficina incrível e as produções eu acho que serão de chorar. Ou não? Não vou nem dar spoiler, né, Rai? Enfim. Não, eu acho que assim, é impossível essa não ser a favorita de todos, porque, ai, nós, assim, nossa, nós colocamos muito amor, colocamos coisas incríveis assim nessa, de fato. Exatamente. Então, assim, lembrando, tem nosso site, opus.arquétiposanônimos.com. Lá vocês podem se inscrever e tem duas outras opções de abordagem mais aprofundada. É claro, o Horus vai deixar aqui disponíveis, então a gente tem outras duas modalidades que são a parte disso aqui. Nós vamos selecionar 40 autores, essa seleção de 40 autores, ela é totalmente gratuita, nós faremos toda a publicação, vocês não precisarão se preocupar com nada. Nem com diagramação, nem com ilustração, nem com publicação, com nada. Realmente, todo o processo é nosso, e como a gente sempre fala, nós não temos nenhum patrocinador, nós fazemos tudo isso porque faz parte da nossa ideia, faz parte da nossa cultura e daquilo que a gente acredita fazer, nós temos feito nos últimos anos. Então, por isso mesmo, vocês podem participar tranquilamente desse projeto, de maneira gratuita, sem se preocupar. As nossas oficinas são gratuitas, vocês podem participar, podem divulgar para amigos de vocês, porque, como vocês sabem, isso aqui vai ficar gravado, então a pessoa pode não ter vindo nesta primeira, mas mesmo assim participar. E nós temos outras modalidades, claro, temos uma modalidade individual e temos uma modalidade também coletiva de grupos menores. Se vocês estiverem interessados, vocês podem também se inscrever ali pelo link que o Horus deixou disponível. Exato. Então, vamos lá. Dando início, prezados, ato 1, o não fazer. Antes de tudo, nós acreditamos fortemente que dentro de cada um de vocês, dentro de cada pessoa, tem uma obra. Isso é óbvio. Tem gente que fala que não tem criatividade. Não. Essa pessoa, ninguém tem criatividade, porque criatividade não é algo que se possui. Criatividade é algo com o qual se interage. É uma coisa de fora que a gente interage com a nossa essência, certo? Então, pessoas criativas, como a gente chama, são pessoas que interagem muito com a criatividade. Basta um movimento em direção a ela para que a gente consiga, então, aflorar, criar. Porque essa criação, no fim, está dentro da gente. Pode soar clichê para alguns, pensar, poxa, como assim? Tem uma obra dentro de mim? Tem. Porque dentro da tua cabeça tem uma psique complexa. Dentro da tua cabeça tem uma série de elementos, memórias, de produtos, tem, assim, muita coisa dentro da mente que é naturalmente criação. Sim, que são questões, que são elementos necessários, apesar de não serem suficientes, para a criatividade. Aqui a nossa prezada perguntou se a criatividade é então construída. Ela é, mas eu diria que ela é emergente. A criatividade é algo que nasce no atrito, nasce a partir do contato entre esses elementos que já estão dentro de você, que já fazem parte de quem você é e o mundo exterior a ti. Então ela vai nascer nesse momento. A criatividade, portanto, ela nasce, né? Mas isso tudo também vai ser mais abordado. Exatamente. Só que, diferente de uma exclusão, essa aqui, ó, a obra interior, ela não simplesmente está morta, como alguma coisa que a gente precisa pegar, assim, e olhar, olha, aqui está a minha criação prontinha, né, encaixotada. Não, ela é uma coisa incômoda. Nós somos perturbados pela nossa criação, pela nossa obra interna. Isso quer dizer que, querendo ou não, a gente está no trabalho, a gente está na família, em algum lugar, e sente que precisaria fazer alguma outra coisa, que precisaria, quem sabe, colocar algo nosso. Porque na vida é muito comum a gente ficar só no fluxo de fazer o que os outros querem que a gente faça. Isso. E não de modo individual, de modo coletivo. Ou seja, se torna refém daquilo que o chefe pede. Ou faz aquilo que o professor pede. Cria o trabalho que o professor pediu. Exatamente. Acaba que o ambiente coletivo, o espaço social que nós ocupamos, pode afogar a nossa própria natureza interior. Então, nesse processo, essa obra, essa opus interior a nós, ela não é excluída, não é apagada, ela não perde a sua potência e a sua necessidade. Ela fica clamando por atenção dentro de ti, mesmo que você esteja ocupado com outras coisas. É o que a gente sempre fala, né, Dai? Que as pessoas vivem trazendo para a gente que não tenho tempo, não consigo exercer essa atividade, não consigo gastar tempo escrevendo,
seguindo o que eu quero, eu tenho que trabalhar não sei quantas horas por dia, eu tenho tantas responsabilidades. Mesmo com todos esses afazeres, todas essas coisas na frente da obra interior, ela não morre, ela nunca se apaga completamente. Exatamente isso, prezados. Isso perturba a gente. E no final das contas, todo mundo é perturbado por isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: muita gente vai morrer e não vai ter realizado algo. Vai ser aquela coisa de chegar próximo ao final da vida e não ter feito nada que pudesse realmente se identificar. Por quê? Porque as demandas do dia chamam por isso. A demanda do dia é cumprir com as tasks, com as sequências de obrigações. E a gente não está condenando as obrigações, mas sim dizendo que é preciso arrumar um espaço para criar, para necessariamente para aquilo que pertence a nós também, porque a gente fica produzindo muito para o coletivo e pouco referente a nós, a quem somos. E boa parte dos gênios que vocês conhecem tiraram um tempo, não digo muito, às vezes muito, para si, para criar, para dar voz, para escutar o que essa inquietação interior trazia. E por isso mesmo, depois de 100, 200, 300 anos, a gente pega suas obras e a gente lê. E a gente pensa, caraca, literalmente esse cara escreveu o que eu sinto. Sim, porque ele escreveu, ele teve coragem de produzir, de criar, de dar ouvido àquela angústia, ainda que seja uma coisa boa, uma coisa ruim, não necessariamente. Certo? Agora, o básico que eu quero que vocês tenham aí em mãos é algo para escrever e para anotar, porque a gente já vai começar uma prática preliminar. Certo? Não se preocupem que essa não vai ser a obra de vocês. Vocês terão muito trabalho pela frente, tá? Relaxa. Mas assim, antes de tudo, pega aí a coisa para anotar. Caderno, bloco. Eu sei que hoje vocês são todos modernos, né? Então, vamos lá, peguem aí um... Qual é o ápice da modernidade da escrita, Ai? O ápice da modernidade? Não sei, eu tô usando uma lapiseira. Não, é digital deve ser, não é? Digital, não sei, aquelas pens, né, de tablet, de iPad, não sei. Qual que é o nome disso? Enfim, separem aí. Antes que, para que vocês consigam, tenham tempo para fazer isso, se alguém tiver alguma dúvida até então, pode perguntar. E vocês escreverão uma coisa muito simples, mas extremamente difícil, que é: o que é essa opus dentro de ti? O que é essa obra em ti? Como assim? Como ela existe? Eu quero que vocês deem voz à imaginação de vocês, ao sentimento de vocês, a olhar e sentir o que é aquilo que inquieta vocês. E que quando estão no trabalho, na faculdade, na escola, ou em qualquer local, existe um sentimento que incomoda, alguma coisa que gera algum movimento em vocês. Eu quero que vocês escrevam sobre isso. Agora, é brevemente, então é meramente introdutório. Não se preocupem, a gente está só aquecendo vocês, tá? Ficou compreensível? Porque sempre tem gente com dúvida nas práticas. Então assim, pessoal, é bem simples mesmo, é só e tentar identificar o que que é. Então, não vamos perder, inclusive, muito tempo nessa parte, porque isso vai ser bem desenvolvido depois, tá? Exatamente, não se preocupem, isso é realmente muito preliminar, mas é importante que vocês deem início a esse primeiro passo, tá? Primeiro passo de vocês é importante. Primeiros passos são sempre importantes, não é? Então, enquanto vocês escrevem, vão pensando, nós vamos continuar, e isso talvez até ajude vocês nesse processo, né? Enfim, como nós falamos até agora, essa paralisia, toda essa dificuldade, essa falta de tempo, isso não é culpa sua individualmente. Existem motivos externos, existem coisas que impedem esse espírito que está dentro de você de se manifestar. No entanto, nós podemos aqui, nesse espaço, construir um abrigo, construir um local que seja capaz de desenvolver, de habilitá-los, de ajudá-los a alcançar esse objetivo que já está dentro de vocês. Gente, olha só que legal. É o arquétipos anônimos, né, gente? É isso aí. Não tem jeito. Enfim, uma certa feita, eu e o White dissemos, poxa, o arquétipos anônimos, ele se tornou tão importante pra gente que nós, às vezes, nos fazemos escravos dele, porque é um ideal que nós gostamos de compartilhar e queremos compartilhar com vocês. Então, por isso, se vocês puderem mandar para pessoas, sempre que vocês puderem apoiar, tirar uma fotinho, marcar a gente lá no Instagram, o meu perfil também, nós gostamos muito disso, certo? Tem independência emocional no ar. Isso aí já não é tão bom, né? Mas que bom. Olha, eu também tenho, então
Então, assim, uma coisa importante. Muita gente pensa, eu não crio nada por falta de vontade. Eu não crio nada porque eu tenho preguiça, porque eu não sou talentoso, porque eu não sou bom o suficiente. Calma lá. Vamos tirar isso, essas objeções iniciais, tá? Não é por isso que uma pessoa não cria, não é porque ela simplesmente não tem criatividade, de novo, não é porque ela não tem vontade, é porque muitas vezes ela não encontra forma para criar. Não entende que criar é uma coisa essencial e que pode ser incentivada e que pode ser trabalhada. E é por isso mesmo, né? O Ai falou esse ambiente exatamente por isso. Então, agora, se vocês, sabendo que o que distancia vocês da obra de vocês não é simplesmente preguiça, não é simplesmente falta de vontade, o que vocês fariam se soubessem disso? Até os grandes procrastinadores. Grandes procrastinadores costumam dar ótimos criadores, sabia? Sim, vamos passar. Isso. Obviamente. Então, Então, pessoal, existe acontece que assim. Ah, a gente começou a falar junto. então um motivo, porque isso que vocês sentem não pode ser ignorado. Exatamente. Exato. Olha aí. E isso não pode ser ignorado, pessoal, porque, inclusive, o título anterior dessa oficina era Kafka e os Inacabados. E eu acho muito interessante falar, né, mencionar isso, porque essas perturbações, elas não podem ser ignoradas porque elas são um ponto incompleto, né? A gente trouxe aqui, inclusive, uma frase da Gestalt terapia, do Franz Exato. Perls, né? Que é sobre situações inacabadas, elas clamam por um fechamento, né? Elas permanecem Exato. como opos abertos na psique, consumindo energia vital. O que isso quer dizer, Muito gente? bom. É muito importante isso aqui entendermos, porque, bem, como eu falei, muita gente vai dizer: eu não tenho tempo, eu não tenho as condições necessárias para poder seguir uma obra, etc. Se você não conseguir exercer esse potencial interior seu, você não vai conseguir depois exercer o exterior também. O trabalho externo, essas coisas tão importantes para a nossa vida cotidiana, é inegável. Você não pode dizer que você não precisa de dinheiro. Vai se tornar insustentável. É basicamente isso. Vai ser tão intenso, vai ser tão intensamente negativo que vai consumir energia. Vai chegar um ponto do trabalho em que esse trabalho vai ser insuportável. Tu vai chegar e não vai suportar ver a cara do teu chefe. Tu vai olhar aquela sequência de coisas e vai pensar: eu odeio fazer isso. E não vai ter nenhum ponto de escape, porque faltou um equilíbrio psicológico nisso. E essa frase que o Vai falou, e essa citação do Pierce da Gestalt terapia, é essencial para vocês entenderem uma coisa muito simples. Veja, quando a gente não consegue, muita gente não consegue, na verdade, esquecer um relacionamento que nunca aconteceu. Mais do que um que aconteceu. Fica preso à ideia de que poderia ter sido. Sim. Isso é porque aquilo nunca teve um fechamento, não aconteceu e, portanto, nunca se fechou. E isso sim vai consumir energia psicológica pela vida. Então, é por isso que a gente precisa pegar esse opus, essa obra interior que existe em cada pessoa e dar forma a ela, colocar ela na realidade, certo? Então, agora eu quero que vocês façam uma coisa muito simples com a caderneta, com a forma de vocês aí, certo? Peguem, estejam prontos para anotar, porque eu vou sugerir mais uma prática muito simples antes da gente dar seguimento. Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento perfeito para isso. Alguém colocou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Que legal, Irene. A Irene disse que o Arquétipos Anões foi um dos melhores livros que você participou. A Irene foi uma autora que foi publicada por nós, ela foi publicada no Psiquismo Ontológico, na nossa primeira antologia, então é muito bom te ter aqui novamente. Nós esperamos, estamos ansiosos para que mais de vocês que estão aqui, que é incrível, não é? Também possam entrar nessa lista e que seja só o princípio, sempre só o início de uma coisa que vocês
Vejam que eu sou capaz de fazer algo, e não só sou capaz, como eu devo fazer isso pela minha própria mente, pela minha própria vida, entende? Então, fico muito feliz, nós ficamos realizados junto com vocês. Então, Perfeitamente. opa, vou seguir. Prepararam aí? Então, vou fazer um exercício muito simples com vocês, rápido. Eu quero que vocês, novamente, mentalizem essa angústia, essa sensação que vocês experimentam na vida, esse sentimento que acompanha vocês, e vocês farão algo muito simples. Uma livre associação. Vocês vão escrever uma sequência de palavras que vierem à mente de vocês, de maneira livre. Ou seja, eu sinto... Enfim, vocês vão pensar nesse sentimento e vão só colocar uma após a outra, fluindo livremente essas palavras para vocês saberem aí, para a gente relacionar esses termos, certo? Façam isso agora, eu vou dar, assim, pouquíssimo tempo para vocês fazerem isso. Esse sentimento. Pessoal, o sentimento de incompletude. Dai, passa o próximo slide, inclusive, que eu acho que pode até ajudar eles. Sim. Então, assim, pessoal, o sentimento que a Dai estava se referindo é o que nós conversamos sobre a questão daquela coisa incompleta. Aquela obra que nunca consegue chegar a um fim, que causa esse desconforto. Perfeito. E simplesmente, uma palavra depois da outra, isso a gente chama de livre associação, um exercício simples, inclusive, que nasceu na psicologia analítica, muita gente não sabe, foi o próprio Jung que iniciou os primeiros exercícios de livre associação e para detectar complexos vigentes, porque a partir disso a gente consegue identificar muitas palavras espontaneamente sobre coisas que a gente pensa. A gente nem sempre consegue falar conscientemente o que a gente sente sobre uma coisa, mas quando a gente traz isso espontaneamente, é mais honesto com relação a isso. Exato, pessoal. Então, já demos tempo suficiente para eles fazerem aí a prática, ou já? Exatamente. Okay. Podem continuar, eles podem realizando ao decorrer, isso é bem tranquilo. Isso. Então, no final, a gente tem uma pessoa dividida. Essa pessoa está dividida com o quê? No dever de fora, no trabalho, nas obrigações, e numa necessidade de um trabalho interior que não é dado. Então, agora a gente chega finalmente ao ato 2, que vai ser particularmente dos meus favoritos, em que a gente vai trazer o retrato de Kafka. Por favor, aí, pode ler essa frase pra gente? Muito prazer. Escrever é uma doce e maravilhosa recompensa. Mas para quê? À noite ficou claro para mim, com a nitidez de uma lição para crianças, que é o serviço do diabo. Pessoal, percebam a dualidade que o Kafka exprime aqui nessa frase, né? Isso aqui é um dos textos dele, que é na conversa, nas cartas com Marx, alguma coisa, esqueci, era um amigo dele. O melhor amigo que, inclusive, publicou as suas obras póstumamente. Exatamente. E por que é muito importante a gente ver a dualidade tão forte nesse texto? Porque quando esse indivíduo dividido, com essa alma partida ao meio, que é, de um lado, extremamente devoto ao dever social, e do outro lado, com uma interioridade que grita, que clama por uma prática, por uma externalização, até o próprio interior do indivíduo começa a se degradar, começa a se dissolver, começa a entrar numa relação dual, onde é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é horrível, né? É algo colocado de forma satânica, de tão prejudicial que o Kafka encara aquilo, né? Opa, eu acho que eu esqueci de botar aqui uma coisa. Bem, pessoal, acho que a Dai talvez tenha caído aqui. Poxa, eu queria poder estar agora podendo passar os slides. Mas, assim, o que é importante dessa frase, gente? O Kafka aqui, ele está exprimindo a dualidade que nós passamos no nosso cotidiano muitas vezes, né? Enquanto no dia a dia nós vamos nos dedicar ao serviço externo, a uma posição de burocrata impecável, que tem um dever com a sociedade, que esmaga a própria individualidade, à noite nós vamos ser perturbados por essa obra interior, né? E como a gente já conversou anteriormente, o não desenvolvimento desse opus, dessa obra, desse potencial que está intrínseco na nossa alma,
ele é prejudicial até para nossas relações externas. E isso fica nítido no caso do Kafka. Qual que é a história de vida do Kafka? Eu acredito que a maior parte de vocês que estão aqui conhecem muito bem quem foi o Kafka, mas mesmo assim é necessário trazer isso novamente. Por quê? O Kafka, ele era refém do próprio pai, era refém do seu meio social, era refém de tudo aquilo que hoje em dia nós chamamos de mercado, nós chamamos de trabalho, nós chamamos de sociedade, de forma social, de produção. Ele era refém disso durante o dia, mas à noite os seus demônios interiores gritavam, e ele escrevia, 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 e nunca publicou em vida nenhuma de suas obras. Isso que o Rai está falando é muito importante, porque muita gente olha para o Kafka artista, para o Kafka subjetivo, e não imagina que, na verdade, ele era perturbado pelo excesso de trabalho burocrático, que era o oposto do que ele, na verdade, vivia. Só que o que aconteceu? O grande problema entre tudo isso foi a falta de uma ponte entre essas duas. Existe uma possibilidade de criar uma ponte, sim, a gente chama isso de integração, entre o trabalho externo e o trabalho interior. O problema de boa parte das pessoas é que ela se concentra em um desses polos. Alguém pode ficar totalmente refém do trabalho exterior, de maneira que não consiga dar voz, né, a esse trabalho interior, esse trabalho interno que dá sentido ao próprio trabalho exterior. Uma coisa muito interessante é que o próprio Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele diz que tem 3 coisas que atribuem, que dão sentido, 3 fontes de sentido para a nossa vida. Primeiro, é aquilo que a gente faz, no caso, obra ou trabalho. Segundo, com quem a gente faz isso. E terceiro, o que a gente faz com quem a gente ama. Então, são 3 coisas que tocam essas esferas de fazer alguma coisa e fazer alguma coisa consigo e com o outro. A gente precisa desse concílio de grandezas, no final das contas, para chegar a algum sentido. Querendo ou não, o ser humano é carente de sentido para a própria vida. E não que exista ou não um sentido para a vida. Digamos, estou à procura de um sentido para a vida. A gente pega autores como Camus, que não entendem que existe... Oi? Spoiler, você está dando spoilers. Tá, desculpa. Não continuar. Então, o maior desejo de Kafka, no final, prezados, era queimar tudo. Tanto que a gente falou, né? Ele pediu para que queimassem todas as obras dele. Porque ele disse que elas eram ruins, não eram boas o suficiente. Então, vocês conseguem agora, prezado, olhar para si e ver alguma coisa que vocês gostariam de fazer, ou quem sabe tenham feito e pensam, isso não é bom. Eu não gostaria que ninguém visse isso porque é vergonhoso. Porque se alguém visse isso, então saberia o que eu sinto, o que eu penso, julgaria que é ruim, que não tem qualidade suficiente. Quero que vocês pensem, olhem para si, façam esse exame agora. Eu tô dando muito spoiler, né? Infelizmente eu tenho esse defeito. Pode passar, Dada. E mais uma frase de Jung. A construção de uma persona coletivamente adequada ela é uma concessão ao mundo exterior, um verdadeiro autossacrifício. O que é isso, pessoal? Quer dizer que quando a gente constrói uma persona, um papel social, a gente precisa cumprir esse papel social, isso muitas vezes sacrifica coisas importantes para a gente. Que coisas? Nossa identidade. Isso pode sacrificar a ponto da pessoa se identificar tanto com o papel social, de maneira a não conseguir mais tocar na sua verdadeira identidade, entre aspas, no seu mundo interior, na sua identidade interior. E isso não vem sem muitas consequências psicológicas negativas, né? Exato. É porque, assim, a verdade, pessoal, é que... quando eu falar, melhor você mutar, porque tá dando eco no áudio. Tá bom. Desculpa. O que é importante aqui a gente entender é que não existe uma identidade que seja verdadeira. O interior não diz o fato, nem mesmo o exterior. Mas é uma composição, uma integração entre os dois, como a Dazinha já tinha dito anteriormente, inclusive. E é importante a gente entender isso porque a pessoa que se entrega completamente ao papel social perde o contato com a própria individualidade, perde o contato com a interioridade. E isso traz consequências extremamente negativas. E, bem, pessoal, isso que a gente está falando é repetir o que nós já dissemos anteriormente. É aquilo que nós falamos sobre a opus. Ignorar a opus interior vai criar consequências negativas até no trabalho exterior, não é mesmo? A opus é também essa individualidade.
Então, exato, vai, falou muito bem. E lembrando aquilo que vocês escreveram no início, então eu queria que vocês escrevessem sobre essa angústia, sobre essa questão, sobre esse sentimento que acompanha vocês em algum momento. Pode ser esse sentimento de inadequação, enfim, cada pessoa experimenta de uma forma. Eu quero que vocês pensem por um instante que se a fuga de vocês da obra, da realização da obra, não é talvez uma tentativa de fugir da repressão externa, de fugir, enfim, das pressões coletivas. Quando vocês pensam nisso, a gente já vai indo para o terceiro ato, introdutório ainda, mas a gente está quase lá, juro para vocês. Então, essa parte o Ai gosta muito, especialmente, então, Sim. Então vamos lá, particularmente pessoal. A gente tem até aqui agora trabalhado sobre dois conceitos essenciais, mas que nós não conseguimos desenvolvê-los tão bem, que é o conceito de opus e de trabalho. Nós não fomos profundamente neles ainda. Desde ali do século XVIII, mas ainda um pouco antes, com a criação das máquinas a vapor pelo James Watt, blá blá blá, a nossa ideia de trabalho mudou assim exponencialmente a nível da cultura, de sociedade e etc. E por que é importante dizer isso? Porque trabalho, antigamente, era apenas um conceito de atividade. Era uma coisa que você fazia, era aquilo que era destinado à sua subsistência, por exemplo. Mas é a partir do século XVIII, né, que o trabalho vai passar a ser uma unidade de medida. O passado vai se tornar uma questão meramente quantitativa, vai se tornar uma coisa fria, uma coisa que não depende da humanidade e que se baseia em atos mecânicos, repetitivos, né? E também vai se tornar um objeto de estudo das ciências duras e posteriormente até mesmo da economia e da filosofia. O que é que isso cria socialmente? É esse movimento, essa mudança na nossa compreensão coletiva de trabalho que vai criar a persona que tanto atormentou Kafka durante toda a sua vida. A persona do burocrata frio, impessoal, implacável, que parece muito mais uma máquina do que um ser humano. Porque é a partir do século XVIII que a nossa noção de trabalho vai se tornar maquínica, vai se tornar uma atividade repetitiva e sem vida. Opa, estava mutada. Muito bem. E dentro disso, olhando para a vida de vocês, para o trabalho, eu gostaria que vocês pensassem o que impede vocês de se tornarem, de ativamente realizarem essas obras. Mas é com uma pergunta um pouco mais pontual. Quero que vocês olhem para o cotidiano de vocês, para a quantidade de tarefas que vocês realizem e pensem o seguinte: dentro dessas tarefas, quantas dessas tarefas são destinadas para aquilo que eu posso desenvolver em mim, para aquilo que eu posso dar voz ao que eu sou? Ou vocês conseguem ver apenas um esforço em realizar coisas para os outros? Para os outros é para esse trabalho, muitas vezes. E o trabalho não necessariamente é um trabalho formal, pode ser, por exemplo, como eu mencionei, trabalho acadêmico. Pessoas acadêmicos normalmente ficam reféns de uma quantidade de produção muito grande, e essa Perfeito. produção nem sempre reflete seus pensamentos interiores, sua parte mais Objetiva. É. Pode ser, inclusive, até maternidade, gente. Cuidado de casa, tudo isso. Então, agora a pergunta, mais uma pergunta que tem uma resposta muito engraçada, o que diferencia vocês do menor inseto, parte de uma sociedade bem estruturada? Então, pessoal, isso daqui é engraçado porque, bem, né? Acho que vocês já conseguem ver para onde está indo, mas também parte de um velho ditado da economia, né? Que é o quê? O que diferencia da o eco? O ego, tá. O eco, é isso, obrigado. O que diferencia o ser humano de uma abelha seria o fato do, né, o arquiteto, né? O velho ditado diz. O que diferencia o arquiteto da abelha é que o arquiteto tem uma imagem mental antes de construir uma casa, né? Mas assim, gente, isso, apesar de parecer fazer muito sentido, tá muito errado. Tanto o inseto quanto o ser humano não tem a imagem mental pronta na cabeça deles quando vão fazer algo. Primeiro que arquiteto não constrói casa. Quem constrói é o pedreiro, o arquiteto faz só o desenho. E segundo é que nenhum deles possui a imagem pronta. Nós trouxemos aqui uma frase do Deleuze que é muito importante para a gente entender a Opus em contexto mais geral.
O escritor não escreve com ideias, ele escreve com percepções e afetos, com blocos de matéria que ele arranca do próprio corpo através do contato físico com o meio. Vocês entendem o peso dessa frase? A nossa opus, o nosso interior, ele se dá no atrito, no contato, ele emerge nas nossas relações, no nosso contexto. Você não pode fugir de quem você é, de onde você está. Enfim. Muito bem, exato, muito bem. Então, prezados, o que o Ai colocou, a citação é extremamente importante. Eu vou dar uma pulada nessa parte aqui. E, sobretudo, nessa parte da criação, a última parte que o Ai mencionou, não se pode fugir de si mesmo. Não se pode fugir daquilo que a gente pode criar. No projeto, aqui agora, nas próximas oficinas, nós teremos a exploração de várias temáticas, e não só de temáticas, como de alguns modelos diferentes de criação. Certo? Então, por isso mesmo que o escritor não necessariamente escreve de uma maneira X ou Y. A gente tem muitos formatos. Por isso que vocês poderão criar também vários formatos, não somente, por exemplo, em prosa. Ao final dessa oficina, vocês terão não somente muito material bruto, ou seja, material psicológico de vocês, para criar. Então, continuem coletando isso, porque isso também será utilizado para que vocês consigam fazer essa criação, certo? Dai, pode passar. Essa é a próxima e vai para a frase do Jung, porque esse é o centro de toda essa oficina, né? Exatamente. Então, aqui, deixa eu falar do Jung, não me roube isso. Tá? Não vou te roubar. Tá, ok. Então, a gente tem o opus em 3 partes, prezados. Então, o insight, a resistência e a elaboração. É um trabalho árduo. Olha como Jung colocou bem, é uma operação que não pode ser realizada senão com uma alma paciente. Então, tem muitos de vocês ansiosos aí, faz parte, aguentem. Laboriosa e solícita, com uma coragem perseverante e com uma dedicação contínua. Sim, procrastinadores e ansiosos, é preciso sim submeter a psique a uma paciência, a um trabalho, a um labor. E não é o padrão de trabalho que a gente está acostumado. É um padrão de trabalho de precisar parar. Parar para observar, sentir e perceber o que tem na nossa mente de fato. Quais são os nossos anseios e angústias? Quais são os sintomas que, quando ignorados, vão culminar posteriormente, daqui a 20, 30, 40 anos, numa vida frustrada? Sim, gente. Pode parecer que não, mas é exatamente isso que acontece. Por isso que na clínica aparecem pessoas de 80, 70, 60, mais comum de 60, né, para cima, que tem uma frustração de não terem feito alguma coisa com a própria vida. Não é porque elas escolheram a profissão errada necessariamente. É porque elas resumiram a própria vida, quem sabe, à profissão errada. E não ao labor e ao trabalho paciente, que é também criar algo para si. Então, tenham isso em mente, a gente quer que vocês estejam com isso muito fixado na mente de vocês para estarem prontos para as próximas oficinas. Exato, porque acaba que o trabalho e o opus, eles não são só opostos, eles são complementares. Ambos são exercícios, né, são atividades, mas que precisam um do outro para terem sentido. Exato. Então, é muito provável que vocês já tenham tido o insight. O insight é o sintoma psicológico, é a vivência psicológica, a experiência psicológica de vocês. Todos vocês têm muitos insights e é muito provável que vocês estejam na resistência a realizar, a resistência que é a tensão entre o que a vida exige objetivamente no meu trabalho e o que eu preciso fazer, eu preciso dar tempo para mim para fazer isso de alguma forma. E o nosso objetivo é que vocês estejam na elaboração e finalização disso. Ok. A metamorfose. Beleza. Se vocês têm perguntas, esse é o melhor momento para vocês fazerem antes da gente entrar nesse ato. Claro que Gregor Samsa acordou dos seus sonhos intranquilos e encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Sua primeira preocupação foi: meu Deus, e o meu emprego? Frase clássica, né, pessoal? Todo mundo aí que já leu Metamorfose lembra certamente, porque é a frase de abertura de A Metamorfose, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação que todos nós temos. Ok, se eu vou largar tudo e viver da minha arte, como eu vou sobreviver? Calma, a gente não está dizendo para vocês abandonarem tudo, a gente está dizendo para vocês conciliarem, darem a oportunidade a vocês mesmos de terem outra coisa, certo?
Então, o grande problema na vida do Kafka foi justamente o foco unilateral dele, o seu opus interior. Seu opus interior era totalmente o contrário daquilo que ele vivia na vida do labor, na vida diurna dele, não é? Externa, né? Sim. É uma posição tão grande que cria um efeito de quase que de incompatibilidade interior, né? Você se torna refém da sua vida. Então, eu vou dar uma pulada, eu só vou terminar essa frase de Nietzsche e a gente vai pular para a prática, tá? Para eles, assim, usarem isso e ó, entendeu? Uhum. Então, é isso aí. Então, antes da gente finalmente para a prática em que vocês terão um pouquinho mais de trabalho agora, a frase do Nietzsche apenas. Prezados, e se em algum momento vocês tivessem que novamente viver a vida de vocês, inúmeras, incessantes, infindáveis vezes, vocês teriam prazer em repetir esse mesmo processo, em fazer a mesma coisa bilhares de vezes incessantemente? Então, porque aí a gente está pensando no eterno retorno. Será que vocês teriam a coragem de todo dia acordar e fazer todo dia a mesma coisa? Se isso fosse para a eternidade? Muitas pessoas levam isso para um lado mais moralizante e vão dizer: não, eu não quero viver isso, não é essa vida que eu quero. E tudo bem, isso é. Existem elementos contingentes, existem elementos que estão longe do nosso controle. Então, esse é o momento para vocês fazerem algo além daquilo que pode ser um desgosto. É um momento de vocês provarem da parte de vocês que também precisa de atenção. Certo? Então, lá vamos nós. Cadê? Aqui. Começamos agora. Anotações de vocês. Ninguém quer reviver as mesmas coisas. Exatamente, a consciência é feita de erros. Muito bem. E agora eu questiono vocês, separem um material aí, ainda assim, aquele mesmo material. Então, eu não quero que vocês peguem uma finalidade, ou seja, um local final, um destino. Não, pelo contrário. Eu quero que vocês façam quase que um mapa da psique de vocês. Eu quero que vocês façam um mapa da desistência de vocês. Onde que vocês desistem de criar? Então, onde que vocês param é para incluir os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Eu quero que vocês realmente se doem a realizar isso agora. E alguém pode perguntar, tá, mas eu nunca criei algo. Isso já é algo, não ter criado. Então, onde você parou? Você não parou na parte de operar. Você nunca trouxe isso para fora. Mas, como eu disse, todo mundo já teve um insight. E o insight já é como a gestação da criação. Então, querendo Exato, ou e não, assim, só um pequeno complemento. Muitas vezes você pode pensar na sua criação como tem que ser um livro ou tem que ser um desenho. Pessoal, uma criação pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Não se prendam a, a ideais rígidos, a ideais morais, a conceitos socialmente consensuais do que é uma criação, né? Não. Criar é qualquer coisa. É aquilo que está exprimindo esse interior. E é isso que é importante. exatamente. Então, façam isso agora, realizem com dedicação. Quero que vocês vejam onde vocês desistem de criar alguma coisa, quando vocês abandonam, quando vocês param. Eu quero que vocês explorem esse pensamento assim, o tanto quanto conseguirem agora. É o momento para vocês darem espaço para esses pensamentos que geralmente são completamente negligenciados. Mas se eles são negligenciados pela utilidade, agora eles ganham espaço aqui. Eu quero que vocês se dediquem a isso. Alguém ficou com uma dúvida para essa parte? Vocês estão muito espertos, né? Não tem nenhuma dúvida das práticas. Geralmente vocês. Então, hoje a gente está com um público aqui com um pouco mais, né, mais sério, mais compromissado. Exato. Então, lembrando, vocês estão pegando material bruto para a criação de vocês.
Assim que vocês forem terminando essa parte inicial, vão sinalizando aí, vão dizendo, terminei. Voltamos com tudo, não é, Dani? Pois é, gostaram, pessoal? Gostaram? Estão gostando, né? Bem, é a introdução, né? Vocês não fazem ideia do que está pela frente, assim. Mas assim, ó, sendo sincero, apesar de isso aqui ser mais introdutório, é uma das minhas favoritas. Eu gostei muito dessa aqui. Então, vocês escrevendo isso, essa parte inicial, assim que terminarem. Opa, não passei o slide. Tá. Então, olhe para o que você produziu. Então, essa coisa aí que vocês fizeram, essa pequena cartografia, esse mapinha aí, isso que vocês fizeram. Quero que vocês olhem, reflitam e deem um nome para isso. Algo que represente, de alguma forma, tanto os medos de vocês, os interesses, algo como essência. Olhem para isso e deem um nome. Se vocês acharem isso está muito ruim, não merece um nome, deem um nome mesmo assim. É importante que vocês deem um nome para isso que vocês acabaram de fazer. Para isso que vocês escreveram agora. E uma vez que vocês nomearem essa opus inicial que vive em vocês, vocês vão traçar um objetivo, um compromisso com essa opus, tá? Então, é escrever, elaborar, desenhar, enfim, é um compromisso que vocês vão traçar. Tudo que vocês anotaram na oficina de hoje, essas pequenas práticas introdutórias, a partir dessa angústia de uma opus que vive em vocês, que é travada em algum momento, quero que vocês entrem em contato com a criatividade, essa coisa de fora de vocês, que não pensem, eu não tenho criatividade, eu quero que vocês entrem em contato com essa criatividade para escrever, elaborar, desenhar, dar uma chance para isso aparecer de alguma forma, certo? Então, isso vai ficar a critério de vocês realizarem. Então, a forma como vocês farão isso vai ser realmente bem interessante de descobrir, de perceber depois. Até porque nas próximas a gente tem práticas mais imersivas em que vocês precisarão usar mais esforço psicológico para realizar. Mas nesse momento inicial, o que vocês farão? Esse compromisso, esse objetivo de escrever, elaborar, desenhar, enfim, de dar um jeito de fazer alguma coisa com esses conteúdos. Vocês vão ter que Exato. transformar eles em alguma coisa, é uma obrigação, um compromisso que vocês estão tomando agora. É isso, pessoal, porque assim, essa primeira oficina desse novo projeto, né, ela serve para poder nós começarmos a pensar então essa obra, traçarmos as linhas gerais, traçarmos os objetivos, o que vocês querem com isso, como vocês vão expressar então essa coisa que já está dentro de vocês, mas que ainda assim precisa ser criada a partir do contato com o externo, com o outro, com o mundo ao seu redor. Exatamente. E por que vocês vão fazer isso? Não só por vocês farão isso por vocês, mas vocês farão isso porque a partir desse processo, dessa obra que vocês forem desenvolvendo, e ela vai ser muito transformada no caminho, tenho certeza. Então, ela vai ser muito transformada e terão exigências para que ela seja transformada. Esse será o material que nós utilizaremos para publicação. Então, a seleção dos autores, a seleção das obras, se dará a partir desse processo. Ao final do processo das oficinas, vocês enviarão, assim como quem fez a inscrição já sabe, mas quem não fez, vai lá fazer a inscrição. Tem ali opus.arquetiposanônimos.com, é isso. O Horus deixou fixado ali. E daí vocês recebem o PDF com o edital lá quando fazem a inscrição. Ou nem precisa fazer a inscrição, já tem o PDF do edital, quem quiser consultar, porque ele tem detalhes sobre. E também, é claro, o link para essas oficinas, que é sempre o mesmo, sempre esse link aqui, vocês podem salvar. Outra coisa, ao final vocês enviarão essas obras para o nosso e-mail depois no processo, e a obra já vai ser publicada no próximo mês. Então, assim, mês que vem já vai ter um livro para ser publicado, gente. E no próximo, outro edital. E no próximo, enfim, aí vocês sabem, né? Estão ligados. Exato. Aqui, ó, o Rodrigo fez uma dúvida muito pertinente, né? Minha dúvida é,
Devo estabelecer um cronograma para produzir? O prazo é deste mês ainda? Então, prezados, não exatamente desse mês ainda, mas nós vamos estar recebendo no edital depois dessas 4 semanas de oficina, que é o primeiro ciclo, né? A primeira metade desse ciclo que é de 8 meses. Então, sim, estabeleçam um cronograma, estabeleçam um plano, metas, objetivos. Esse é o momento de vocês fazerem isso, né? Que a meta de você seja agora, assim, alguém pode ter uma regra assim, uma meta. Minha meta, escrever alguma coisa. Minha meta, criar uma meta. Enfim, é importante que vocês façam alguma coisa, tá? Eu sei que nesse início pode ficar menos claro, pode para a mente de vocês isso, mas tranquilo, porque durante o processo é importante que vocês desenvolvam e vocês terão todos os recursos para desenvolver isso, certo? Exato. Mas Foi o que nós nesse falamos, momento, né? o que vocês precisam fazer é isso daqui. Foi o que nós falamos no início. Às vezes o que você precisa, né, que a maioria das vezes é de um abrigo, é de um espaço para poder conseguir exercer tudo isso que já está dentro de ti. Essas oficinas não são para escritores, são para humanos no geral, todo tipo de humano. Então, tanto que nem só obras para escritores serão selecionadas, não só obras escritas, não é? Selecionaremos outras obras também. E, sobretudo, essa de hoje é um pouco mais teórica, porque é uma apresentação, claro, é a apresentação do projeto. Então, é claro que a gente precisa que isso seja mais teórico. As próximas terão mais explorações psicológicas. Então, basicamente, se organizem para participar, para não perder as datas do edital. E, claro, aqui. Para quem tem interesse numa abordagem mais profunda dessas participações, a gente tem a corte e o individual. A corte, a gente faz uma publicação junto, não é? Com mais páginas. Vocês podem consultar tudo isso lá no opus.arquétiposanônimos.com e no individual. Tá tudo no edital, vocês podem consultar tudo lá. Vocês podem ver tudo. Eu não vou me alongar nesse detalhe, porque vocês podem ler, eu sei e confio em vocês. Certo? Então, aos demais que ficarem com a gente somente na coletiva, a gente deseja uma boa semana, né, de escrita, de elaboração, reflexão, criação, seja lá o que vocês estão fazendo. E, claro, agora a gente gostaria de ouvir vocês, ouvir como foi essa experiência inicial, o que vocês estão pensando, se foi difícil, se foi fácil. Por favor, nos informem a respeito disso, para a gente é muito importante também saber como que está sendo a experiência para vocês, apesar de que ela começou agora, né? Mas também, se vocês não têm dúvidas, está tudo certo. Oi, posso falar? Claro, fica à vontade. Pode. Bem, pessoal, boa noite, muito prazer. Boa noite. Eu assisti a entrevista sua no Lutz e fiquei bem interessada. Eu sou arquiteta, tenho 64 anos e tenho trabalhado com artes plásticas, mas de forma muito fechadinha, assim, muito concentrada, assim, sem coragem para me lançar, né? Legal, Thelma. E aí é isso, estou aqui nessa experiência. Eu fiz uma conta rápida daquele mundo fora e o que te consome, e hoje eu sou aposentada, tal, tenho uma vida relativamente tranquila, mas fazendo uma conta, 75% do meu tempo eu estou dedicada em cuidar dos outros, seja da casa, do meu marido, dos meus netos, da minha mãe, que ficou doente, da minha irmã, que faleceu, quer dizer, muita coisa fora. Então, 25% eu consigo fazer umas artes, pintar, fazer muitas experiências. Está me faltando um projeto, e aí eu já consegui definir uma meta aqui e vamos em frente. É isso. Que incrível, Thelma. Assim, fico muito feliz, seja muito bem-vinda. A gente fica muito feliz Obrigada. mesmo. E claro, assim, o que tu está fazendo é muito importante. Conseguiu já identificar, então, um ponto, olha, preciso dar voz e coragem para mim, para esse espaço meu de criação. Então, Sim. seja muito bem-vinda Obrigada. e acredito que vai ser um processo muito legal. Que bacana, obrigada. Vamos Muito em bem. frente. Ficamos muito felizes com a sua presença, Thelma. Isso. Quem mais, gente? Vamos ver aqui, ó. Quem levantou a mão? É a Fran, é isso? É a próxima? Franciele, por favor, fale. Consegue me ouvir?
Oi? Consegue me ouvir bem? Gente, O não áudio tá entendi. bem abafado. Uhum. Ah, então enquanto a Afra resolve isso, Toio, pode falar, por favor. Boa noite, pessoal. Só para dizer que é um prazer revê-los aqui numa nova oficina. Então, que tudo seja muito perfeito no decorrer. Boa noite. Que alegria, Toio, te ver aqui. Muito bem, você é uma celebridade entre nós. Então, Ai, pode, fãs do Toio, né? pode falar, Henrique, por favor. Oi, boa noite, vocês me ouvem? Perfeito. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre. Eu sinto que faz uns 5 meses que eu tô tentando. Tô indo numa busca de mais autoconhecimento, sabe? Eu acredito que depois de uma situação bem traumática que eu passei, eu acredito que escrever e botar isso pra fora tá sendo a forma de não explodir. Eu pensei em Então, talvez. Henrique, gente, o áudio tá baixo só pra mim, eu não tô conseguindo ouvir mais. Tá bem baixo, mas eu consigo escutar de alguma forma, está bem baixo mesmo. Tá bem baixo isso. Uhum. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Certo. Mas tentar colocar, escrever isso, tipo, jogar a luz nessa lama que eu me sinto meio vivendo assim. Eu pensei em talvez criar personagens pra detalhar a dor. Eu acho que pode me ajudar bastante, tá sendo interessante. É a primeira vez que eu tô participando do Arquétipo também, porque eu faço faculdade e nas quartas eu não consigo. Mas eu acho que, sei lá, escrever tá sendo ao mesmo tempo difícil, porque é como se tivesse um sentimento aqui pesado, e quando eu escrevo, eu me sinto não sufocado, mas ao mesmo tempo eu começo a escrever, é, começa a arder minha mão, sei lá, uma sinestesia, tá sendo interessante, tá sendo uma jornada, realmente. Legal, Henrique. É Henrique ou Henrico? Henrico, Henrico. Então, esse espaço é para ti justamente para dar voz a essa criação. Quando tu não puder participar, pode ver depois as transmissões. Toda sexta a gente vai deixar ela, até sexta a gente vai deixar elas disponíveis no YouTube. Então, para que todos vocês consigam participar, não perder nada. Então, seja muito bem-vindo também. Mais alguém, pessoal, tá com alguma dúvida, alguma questão? Por favor, diga. Diga não, diga. Tem o próximo, Azari, por favor. Oi, gente, eu queria elogiar, na verdade, o projeto de vocês, porque no dia a dia realmente é difícil a gente ter tempo para se conectar com nós mesmos, e é muito sagrado isso que vocês estão fazendo, sério. Unir todo mundo pelo autoconhecimento, assim, é maravilhoso. Corações, nós ficamos muito felizes, muito, muito felizes mesmo. Significa muito pra gente e o objetivo é esse mesmo, é criar algo com sentido e com significado para a vida de vocês, para nossa vida, certo? Sim, E a- é um espaço que é um espaço que a gente sempre que nós queríamos ter tido esse espaço quando éramos mais novos, quando em momentos, em certas fases da vida, essa é a verdade. E agora, Então, criar esse projeto é isso, é disponibilizar a psicoeducação. exato. André, por favor. Bom, boa noite. Eu meio que caí de paraquedas aqui, mas eu anotei o finalzinho, gostaria só de saber se essa obra, esse opus, ele tem que se enquadrar em um sistema, como se, por exemplo, o meu texto, ele tem que, no seu decorrer, responder às questões que estão sendo passadas nesse passo a passo. Boa pergunta, André. Essa tua pergunta é muito relevante, seja bem-vinda. E assim, para tu entender, não necessariamente. Tu pode usar como material bruto. A ideia é que isso tudo que vocês estão utilizando é material psicológico bruto para vocês transformarem em alguma coisa. Alguém pode transformar, assim, a critério da criatividade se será transformado. Vocês responderão essas perguntas para vocês como é bem alquímico mesmo. Vocês têm uma pedra
e vocês vão lapidar isso e transformar em alguma coisa. Essas perguntas são essa pedra, certo? Então, sobre a parte dos limites e caracteres, a gente vai fazer a definição disso depois, está lá no edital, algo preliminar que a gente colocou, mas isso está sujeito à revisão ainda, certo? Então, não se preocupem com isso necessariamente agora, porque todo o processo vai conduzir vocês a terem a obra no tamanho que ela tem que ficar, certo? No tamanho que ela tem que Isso. ficar para servir ali. Então, não se preocupem com relação a isso, tá bom? Perfeito, Prezados. obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Porque a gente já está chegando no nosso horário aqui, então, se vocês puderem, assim, se quiserem colocar no chat, se alguém tiver alguma colocação a mais. A gente tem um grupo no WhatsApp, vocês sabem, né? Tá disponível o nosso grupo. Eu não sei se o link está disponível, mas acredito que sim, né? Mas qualquer coisa a gente disponibiliza ele Tá. novamente. Horus, qualquer coisa, manda o link aqui no chat pro pessoal, para quem quiser entrar. Certificado. Essa oficina de hoje não tem certificado, Bela, certo? Então, essa oficina de hoje, ela, que como o propósito é outro, não é, educação necessariamente, como outras oficinas nós disponibilizamos certificados, não é? Porque essas outras oficinas, elas são de psicoeducação especificamente. Essa aqui é mais um ciclo de oficinas com outro propósito. Exato. Então, tem certificado, pessoal. Chorinhos no chat, mas tem certificado. Certo, mas ao final todos que submeterem, claro, e quem for, por exemplo, publicar, recebe um certificado, né, de participação, Obviamente. claro, como Sim. autor. Enfim, a gente gosta muito dos nossos autores sempre. Aqueles que a gente publicou no Arquétipos Anônimos, a gente fez um livreto com a carinha deles todos, ficou muito lindo. Então, é isso, prezados. Esses slides lindos que vocês veem, claro. Palminhas para o nosso prezado Horus, que é o Guilherme Horus, que faz todo esse trabalho visual para a gente, belíssimo. Então, vocês sabem sobre isso. Ótima semana para todos vocês. Muito obrigada mesmo por vocês aceitarem esse desafio psicológico com a gente. Significa muito. E eu tenho certeza que vai significar para vocês, para a gente, enfim, para tudo isso que a gente está criando juntos. Vocês podem chamar mais pessoas para participarem, vocês podem muitas coisas, gente, certo? Exato. É isso, pessoal. Então, boa noite. Estávamos com muitas saudades disso aqui, de estarmos aqui reunidos nesse projeto que a gente ama tanto. E, bem, espero que vocês tenham um bom resto de semana e que fiquem bem. Exatamente. Que assim seja, gente. Até mais. Ótima noite.